Olá, eu sou Eduardo Garcia do blenderpower.com.br e seja bem-vindo a mais um tutorial. E dessa vez a gente vai modelar um personagem, a gente vai criar um personagem. A gente vai criar a morte utilizando o simulador de tecidos do Blender. Então vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer é deletar tudo aqui da cena. Então eu vou apertar A duas vezes para selecionar tudo e excluir. A gente vai utilizar um modelo pronto, a gente vai utilizar um esqueleto que já foi feito por outra pessoa. Eu baixei esse esqueleto no Blend Swap. Quem fez ele foi o Feel Good Comics. Ele liberou o esqueleto sobre licença Creative Commons 0. Significa que ele é de domínio público, que você pode usar para qualquer fim, sem mesmo citar a fonte, sem mesmo citar quem criou. Mas de toda forma, muito obrigado Feel Good Comics por nos prover esse modelo para a gente usar no nosso personagem. Então, para importar ele para dentro do Blender, você tem que baixá-lo no seu computador. Eu vou deixar o link para download lá no site. Depois que você baixa ele e põe ele numa pasta específica, você vai ter que ir até File, Append, navegar até a pasta onde você colocou o modelo. No caso, eu coloquei aqui nessa pasta. Este é o arquivo do modelo. Você vai clicar para entrar dentro do arquivo, para entrar no arquivo. Aqui tem uma pasta chamada Group. Você vai entrar nela e selecionar um único grupo que tem disponível e clicar em link /append from library. Feito isso, o modelo já vai ser importado aqui para a cena e a gente vai começar a trabalhar. A primeira coisa que eu vou fazer é selecionar tudo e diminuir a escala, porque ele está muito grande. Descer ele para próxima do grid. Diminuir mais um pouco. Acho que assim já está bom. Um pouco maior. Eu vou excluir o que a gente não vai utilizar. Então eu vou selecionar a perna, apertar X e clicar em Delete, selecionar outra perna, deletar, selecionar a pelvis e deletar. E a gente vai utilizar só a parte superior do esqueleto. Eu vou excluir partes dos bones também que eu não vou utilizar, então eu vou selecionar um bone e passar para o modo de edição. Aqui eu posso selecionar esse também e selecionar os bones que a gente tinha no pé do esqueleto, segurar X, apertar X e confirmar a exclusão dos bones. Agora eu vou voltar para o modo objeto. Agora a gente vai posicionar o esqueleto para a gente poder criar a roupa da morte. Então eu vou apertar 1 no teclado numérico e vou ter uma visão frontal do esqueleto. Vou selecionar o bone, vou passar para o modo de Pose Mode. Vou selecionar novamente o bone da mão desse esqueleto e vou arrastar ele para uma posição mais aberta. Assim já está bom. Fazer o mesmo com o outro. Clicar, posicionar e rotacionar ele. Acho que assim, sim, já está legal. Deixa eu me certificar que os dois estão na mesma posição. E pronto, vou voltar para o modo objeto e passar todos os bones para um outro layer. Eu vou apertar M no teclado e colocar eles no layer de baixo. Que agora eu vou trabalhar apenas com o esqueleto em si. E agora eu vou criar um novo objeto para a gente dar início à modelagem da roupa daquele vestido da morte. Eu vou apertar Shift A, vou até Mesh, Plane e adicionar um novo Plane. Eu cliquei com o mouse um pouco distante, eu vou resetar, vou excluir e vou resetar a posição do cursor. Shift S, cursor to center. E agora eu vou adicionar novamente, Shift A, Mesh, Plane, arrastar ele bem para cima, na altura do pescoço. Na posição lateral, apertando 3 no teclado numérico, eu vou arrastar ele um pouco para trás, para ele ficar bem em cima do pescoço. Agora eu vou no modo de edição, vou apertar S0 para fazer com que todos os vértices vão para o mesmo lugar, vão para o centro. E vou soldar eles apertando W e clicando em Remove Doubles. Feito isso, temos apenas um único vértice aqui nesse objeto. Então no modo lateral, na visão lateral, e eu vou passar para o modo Wireframe. Eu vou fazer uma extrusão partindo para o pescoço em rumo à cabeça, rumo ao crânio. E farei outra extrusão descendo o tórax para baixo para a gente fazer a roupa da morte. Fazer uma pequena linha. Agora eu vou pegar o vértice do pescoço, novamente da base do pescoço. Eu vou arrastar ele um pouco para baixo e fazer uma extrusão em direção ao ombro. Agora irei fazer uma outra extrusão em direção ao cotovelo e a última extrusão em direção à mão.
Agora que eu já posicionei tudo, faltou este último vértice, eu posicionar ele em cima da mão. Esse era o formato que a gente queria fazer. Agora eu vou adicionar os modificadores. Eu vou aqui no painel propriedades e vou clicar em Add Modifier e adicionar um modificador chamado Mirror para espelhar a estrutura. Eu não consigo ver no modo de edição, mas no modo objeto eu vejo, ele espelhou toda a estrutura que eu fiz. Agora eu vou adicionar um outro modificador. Dessa vez eu irei adicionar um Skin. Ele vai criar uma malha em volta daqueles vértices que eu acabei de criar. E o último modificador que eu irei adicionar agora será o Subdivision Surface para suavizar essa estrutura. Eu vou deixar o nível de subdivisões em 1 mesmo. E agora a gente pode continuar. Então eu vou para o modo de edição. Vou selecionar os vértices aqui de baixo e vou apertar Ctrl A para alterar a malha que o Skin Modifier gerou para a gente. Então quando eu aperto Ctrl A, eu tenho a opção de aumentar o tamanho dessa malha gerada. Então eu vou deixar bem grande assim, uma saia bem aberta, porque na hora que a gente ativar a simulação de tecidos, ela vai cair e vai gerar umas dobras bem legais. Então também vou fazer isso aqui na parte da mão, deixar bem grande para gerar as dobras. Tenho que me certificar que nenhuma parte do esqueleto está se entrelaçando com essa malha que a gente criou, igual aqui no caso da escápula do esqueleto. Então eu irei novamente aumentar um pouco o tamanho, não muito, porque eu tenho que me certificar que ele não entra em conflito. Então eu posso arrastar isso aqui um pouco para o lado, para poder aumentar o tamanho do outro sem gerar conflito. Vamos agora aumentar o tamanho da parte do capuz. Diminuir um pouco, aumentar um pouco aumentar um pouco a altura, diminuir um pouco, acho que assim já está bom. Aqui está passando um pouquinho, a gente vai alterar isso no modo de edição depois, no modo de edição dessa malha. Por agora eu irei fazer uma pequena edição no tórax, na caixa torácica aqui do esqueleto, que ele está muito para frente, isso não vai dar um resultado legal. Então eu vou fazer arrastar ele um pouco para trás, para não dar problema depois na simulação e não ficar muito estufado. Então eu vou para o modo de edição, vou selecionar alguns vértices aqui, vou ligar o Proportional Edging apertando O no teclado e vou mover um pouco para trás. Acho que assim já está bom. E vamos continuar. Onde mais eu posso? Agora eu creio que eu posso ir para o modo de edição. Creio que eu posso agora alterar algumas coisinhas aqui no esqueleto. Eu irei fazer uma pequena subdivisão aqui para gerar mais um vértice. Apertar W no teclado e vou em Subdivide. Vou deixar aqui um pouquinho com cara de capuz. Vou apertar Ctrl A com esses dois vértices selecionados e vou travar apenas no eixo Y. Ok, já está bom. E isso conclui a nossa edição com o modificador. Agora a gente pode aplicar os modificadores naquela malha. Então vou começar de cima para baixo, vou aplicar o modificador Mirror, vou aplicar o Skin e vou aplicar o Subsurface. Agora quando a gente passa para o modo de edição, a gente pode alterar os vértices daquela estrutura, daquela malha que o Skin gerou. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é passar para o modo de seleção de faces e excluir algumas faces. Então vou excluir todas essas 4 faces, vou segurar Shift Alt e excluir essas outras faces. Eu vou apertar X e selecionar a opção Faces. Aqui também eu vou excluir apenas essas 4 faces da ponta. Aqui eu vou excluir essas outras 4 faces. Ok, agora vamos abrir a frente do capuz. Eu irei selecionar essas 6 faces da parte superior, X, e excluí-las. Isso aqui já está bom. Agora eu irei passar para o modo de seleção de vértices. Irei selecionar esse
Edge Loop, irei aumentar um pouquinho o tamanho dele, mas sem o Proportional Editing. Acabei de apertar O para desligar. Irei fazer o mesmo do outro lado. Está bom. Agora eu irei me certificar que que essas faces têm a mesma densidade. Irei fazer cortes nelas, então vou apertar Ctrl R no teclado e realizar um corte aqui, botão direito para deixar ela no mesmo lugar. Ctrl R novamente, outro corte aqui, mais um aqui em cima. E eu acho que assim já está bom. Eu irei fazer um pequeno ajuste na parte da frente do capuz, vou abaixar um pouquinho. Tá bom. Agora o que eu irei alterar, irei adicionar mais vértices. No modo de seleção de faces, né? Irei selecionar até aqui em cima, uma pequena porção. Irei repetir o processo até aqui em cima. E irei fazer isso em todo o modelo. Acho que assim já está bom. Agora eu irei apertar I no teclado para gerar um insert. Irei mover o mouse um pouco para dentro. Acho que assim já está bom. Irei clicar com o botão esquerdo para aplicar essa edição do insert. E aqui no painel de propriedades vai abrir várias opções da ferramenta insert. E eu vou desmarcar a primeira opção, a boundary. Ok, isso não vai fazer com que o edge loop termine aqui nas pontas. Então eu irei repetir o processo com a parte que a gente não fez. Vou selecionar novamente toda a circunferência do personagem. Vou apertar I para ativar a ferramenta Insert. Até aqui está bom. A opção Boundary já vai vir desmarcada por padrão. E terminamos essa parte. Isso aqui vai garantir que o modelo tenha várias dobras. E é isso que a gente quer agora. Bom, acho que isso já serve por enquanto. Então vamos para a parte de simulação. Deixa eu verificar se não tem nada passando antes. Aqui ainda tem um pouco de esqueleto para fora. Aqui também. Deixa eu me certificar que está tudo passando. Está tudo na parte de dentro. Agora já está ok. Então agora a gente pode ir para a parte de simulação. Vou baixar isso aqui um pouquinho. Isso. Pronto, agora finalmente vamos lá. Agora eu vou passar para o modo objeto. Vou mover essa malha que a gente criou para o Layer 2, para a gente organizar melhor. E antes de ativar o Cloth, ou seja, a simulação de tecidos naquela malha, eu irei fazer com que o esqueleto seja um objeto de colisão. Quando a simulação estiver ativa, ele reconhece o esqueleto como um objeto e interage com ele. Para fazer isso, eu tenho que selecionar todos os objetos desse esqueleto, ir até no painel propriedades na parte de física e clicar em Collision e fazer isso com todos os outros objetos. Não precisa de nenhuma configuração especial, basta vir e ativar o Collision para todos os objetos. Agora eu vou voltar com o layer do vestido da morte. Irei ativar o Cloth para essa malha. Basta vir aqui no painel Physics, no painel Propriedades, na parte de Física, e ativar o Cloth. Feito isso, quando você aperta Alt A no teclado e a animação inicia, o modelo já começa a ser animado como se fosse um tecido, algo mais dinâmico. Como vocês podem ver, o resultado não fica legal. Então agora a gente entra na parte de configuração e detalhamento dessa estrutura. Então vou apertar ESC para cancelar essa animação. E com o modelo selecionado, a primeira coisa que eu vou fazer é trabalhar no detalhamento dele. Então eu vou adicionar um modificador, vou adicionar um Subdivision Surface, vou deixar o nível em 2, vou mover ele para cima do modificador Cloth. Isso já vai dar uma malha mais densa para calcular a física dela. Isso vai dar um resultado mais realista. Então agora eu vou no painel Física. Agora a gente poderia
mexer nas configurações para deixar o material do jeito que a gente queria. Mas a gente vai usar um preset. Então eu vou clicar em presets e vou ativar o silk para o tecido ficar parecido com seda. Ou seja, eu quero várias e várias dobras nesse tecido, que ele caia em cima da morte e deixe várias dobras. Agora eu vou descer mais um pouco até na parte de collision. Vou ativar o Self Collision para que ele colida com ele mesmo e não se entrelace. Iria alterar a Friction de 5 para 50 para que ele não escorregue pela superfície de colisão, pelo esqueleto. E agora a gente já pode fazer uma simulação novamente. Mas agora, em vez de apertar Alt A para iniciar como animação, eu vou fazer um bake. Então aqui em Cloth Cache eu vou abrir. Aqui eu tenho a opção de bake. O bake ele vai calcular toda a física partindo do frame 1 até o frame 250 e vai armazenar isso na memória para que a gente não tenha que calcular isso novamente. Então basta eu clicar em bake e quando eu clicar o mouse vai se transformar num pequeno contador que vai de 0 a 100. Este é um contador de porcentagem. O processo pode demorar e vai demorar bastante. E também vai depender bastante do seu computador. Então eu vou clicar em Bake e vou editar o vídeo para a parte que o Bake já foi concluído. E o Bake terminou, ele adicionou os 250 frames na memória, como você pode ver aqui no canto. E vamos clicar aqui na timeline para ver o resultado. Ficou bem interessante, era esse mesmo resultado que eu queria atingir. E agora a gente pode passar para a próxima parte, que é a configuração de materiais. Mas antes eu vou adicionar um Shade Smooth para ver como fica. Aparentemente eu posso adicionar mais um Subdivision Surface depois do modificador Cloth aqui para suavizar mais a estrutura, para deixar ela mais lisa com apenas um nível de subdivisão. Isso está legal. Então agora eu vou fazer um mapeamento V do personagem. Então eu vou desabilitar todos os modificadores. Então, o último Subdivision Surface que eu adicionei, o Cloth e o outro Subdivision Surface. E agora eu vou selecionar os vértices para fazer o mapeamento V. Eu irei separar o capuz. Então vou selecionar os vértices aqui em volta. Eu apertei Alt e cliquei com o botão direito para selecionar o Edge Loop inteiro. Irei fazer o mesmo com esse Edge Loop. Então vou segurar Alt e Shift para selecionar todo o Edge Loop, mais um pouco aqui, novamente, Alt e Shift. Eu irei remover esses vértices da seleção, segurando Shift e clicando sobre eles. Não tanto, só até aqui tá bom. Irei separar as mangas, então vou segurar Alt e clicar para separá-las. Aqui mesmo do outro lado, Alt e Shift e clica para selecionar o Edge Loop inteiro. E irei cortá-las ao meio aqui, mas não quero que a seleção vá até as costas, então eu irei remover esses outros vértices da seleção. Então esse é o corte básico que eu vou criar nas mangas. Eu irei separar as mangas, cortá-las ao meio aqui. Aqui eu irei separar o capô e cortar ele até aqui. E esse outro corte das costas faz com que o resto do vestido se abra ao meio. Então eu vou apertar Ctrl E e clicar em Mark Seam. Feito isso, eu já posso selecionar todos os vértices, apertar U e escolher a opção Unwrap. Agora vamos ver como ficou lá no Image UV Editor. Então vou abri-lo aqui. Como vocês podem ver, ficou legal, abriu toda a malha. E esse era o resultado que a gente queria atingir mesmo. Próxima parte, a gente vai pintar uma textura para definir os rasgos na malha. Então vamos lá, eu vou clicar em New para criar uma nova textura. Vou nomeá-la como rasgos ou algo assim. O tamanho eu irei colocar 2048, que é 2 vezes 1024. Vou fazer o mesmo aqui, vezes 2. A cor vai ser branca e eu vou desmarcar a opção alfa. Então basta dar OK que ele vai criar uma textura toda branca para a gente poder pintar. Então aqui no Attribute View eu vou mudar de Edit Mode para Texture Paint. Então aqui já abre a parte de pintura de texturas. Aqui o que eu posso fazer basicamente é selecionar uma cor qualquer e pintar sobre o modelo, que ele já vai refletir essa pintura de textura aqui dentro do VMesh Editor sobre a textura.
Então o que a gente vai fazer é colocar uma cor toda preta, aumentar a força dessa pintura para 100. Agora eu vou clicar aqui, porque no caso eu uso uma tablet. Caso você utilize o mouse, esse botão não vai fazer diferença. Acho que aqui já dá um resultado legal. Irei alterar a borda dessa pintura, que está muito suave, como vocês podem ver, para uma borda mais rígida. Então eu vou descer até a parte Curve, vou baixar aqui um pouco, Curve, e vou escolher a segunda opção, que isso vai gerar uma borda um pouco mais rígida, e é isso que eu estou querendo agora. Feito isso, a gente já configurou o pincel que a gente vai utilizar. Eu iria alterar o tamanho dele, dependendo de onde eu esteja pintando. E agora eu posso começar a pintura mesmo em si. O que eu vou fazer basicamente é pintar aonde eu não quero que apareça o tecido, onde eu quero que fique com um aspecto de rasgado. Então eu vou fazer mais ou menos esse tipo de pintura. Então onde estiver tudo preto, significa que não vai ter nada. Então eu vou acelerar o vídeo para que você acompanhe todo o processo e não fique tão chato. Então vejo você lá no fim. E terminei de pintar a textura. O processo, como você pode ver, é bem trabalhoso. Eu criei esses rasgos em volta de toda a parte de baixo do vestido, uns poucos menores na manga, nas mangas, e também um pouco menor no capuz. Uma dica bem importante que eu dou é quando você errar e pintar de preto no lugar que você não quer que pinte, como não tem borracha e a textura toda branca, basta você pintar tudo de branco novamente para apagar o erro. E também não se esqueça de salvar a imagem. Vai aparecer esse pequeno asterisco aqui do lado do menu imagem, aqui no VImage Editor, significa que você não salvou essa imagem. E mesmo que você salve o arquivo Blender e volte para ele, a imagem será perdida e todo o seu trabalho vai para o saco. Então não se esqueça de clicar em Image, Save as Image, escolher a pasta que você quer salvar a textura. E agora o asterisco some, então você não vai perder todo o trabalho. Também não se esqueça de salvar o arquivo Blender
o arquivo Blender com frequência, porque corre o risco de dar alguma queda de energia, algum travamento e você perder todo o seu trabalho. Agora vamos configurar o material. Então eu vou voltar para o modo de objeto. Irei mudar o renderizador para o Cycles. Irei mudar o VImage Editor da esquerda para um editor de nodes e adicionar um novo material ao objeto. Clicar em New, vou nomear ele como tecido. Esconder essas barras aqui, que não é útil para a gente agora. Irei passar para o modo de renderização aqui em tempo real, mas antes eu irei adicionar uma lâmpada. Vou apertar Shift A, vou até Lamp e adicionar uma lâmpada do tipo Sun. Irei rotacioná-la um pouco para o lado e um pouco para cá, porque aponte diretamente para o personagem. Vou diminuir o tamanho. Vou ativar os modificadores novamente no personagem. Então, vou começando pela Subdivision, Cloth e o outro Subdivision. Como vocês podem ver aqui embaixo, teve um pequeno entrelaçamento no tecido, mas eu vou ensinar isso, a você corrigir isso daqui a pouco. Então vamos continuando a configurar. Eu vou passar para o modo de Viewport Shading para Rendered, para a gente ver a renderização em tempo real. E vamos começar a configurar. Então a primeira coisa que eu vou fazer é configurar o BAMP Mapping. Então, vou apertar Ctrl B aqui para selecionar só uma pequena porção para renderizar, que isso vai fazer a renderização um pouco mais rápida. Então vou apertar Shift A, adicionar um node chamado Image Texture aqui dentro de Texture, Image Texture. Vou clicar em Open, vou navegar até a minha pasta de texturas. Eu vou deixar essa textura também para você baixar. A textura se chama Fabric Bump. Você vai baixar ela no seu computador e abrir da mesma forma que eu abri aqui. Essa textura também está liberada sob licença Creative Commons, então você pode usar livremente. Então vou apertar Shift A, vou adicionar um node aqui dentro de Vector, vou adicionar um node chamado Bump. Agora eu vou conectar a saída Color do node Image Texture na entrada Height do node Bump. E vou conectar a saída Normal na entrada Normal do Shade Diffuse. Feito isso, você pode ver que ele já fez o mapeamento de relevos de todo o material. Mas está muito grande, a gente quer só um pequeno detalhezinho de tecido. Então agora eu vou adicionar um outro node, vou apertar Shift A, adicionar um node chamado Mapping. Vou conectar a saída Vector dele na entrada Vector do Image Texture. Vou adicionar mais um node, aqui em Input, um node chamado Texture Coordinate. Adicionar ele aqui. E conectar a saída UV na entrada Vector do Node Mapping. Agora tudo voltou como era antes. E agora a gente vai alterar a escala de 1 para 15 em todos os eixos. Agora, como você pode ver, os detalhes estão bem menores, só que estão um pouco fortes demais. Então eu vou diminuir um pouco a força dele aqui no Node Bump. Acho que assim já está bom. Agora todo o material está com um cara de tecido, com pelo menos os relevos. Agora a gente vai configurar outra parte do tecido, que é a cor, e adicionar um efeito final que vai definir ele como tecido mesmo. Agora eu vou adicionar os rasgos. Então eu vou apertar Shift A, adicionar um Mix Node, Shader, Mix Shader, arrastar ele aqui para o meio, conectar ele embaixo. Shift A, Shader e adicionar um Transparent, BSDF. Arrastar ele aqui para cima e conectar ele aqui embaixo. Agora vai ficar um pouco transparente a textura. Agora eu vou delimitar essa mistura entre os shaders pela textura que a gente acabou de criar. Eu vou apertar Shift A, Texture, Image Texture, selecionar a textura que a gente pintou, que foi a rasgos, e vou conectar a saída Color dessa textura no Fact do Mix Shader. Feito isso, os rasgos já são adicionados na textura. Como você pode ver, tanto aqui como na manga, tudo que a gente já pintou na textura é adicionado agora, adicionado aqui na malha.
Então vamos agora alterar a cor desse material. A gente poderia alterar a cor diretamente lá no shader diffuse, mas não daria um resultado tão interessante. Então, para fazer parecer um pouco mais de tecido, então eu vou adicionar outros nodes. Então eu vou apertar Shift A, será um Color Mix RGB, arrastar ele para cá, conectar a saída dele no shader diffuse. Shift A, vou adicionar um Input Layer Wedge, eu não sei pronunciar isso muito bem, é meio complicado, e vou conectar a saída Fresnel dele na entrada Fact. Então isso vai fazer com que eu misture duas cores baseadas na direção das faces. Só para você entender melhor, eu vou apertar Ctrl Shift B aqui para liberar tudo. Eu vou adicionar um outro node, eu vou apertar Shift A e adicionar um node do tipo Emission. Cadê você, Emission? Vou conectar a saída aqui e vou conectar ele na Material Output. Como você pode ver, as faces que estão apontadas para fora da câmera, elas aparecem em cor branca, e as que estão apontadas mais diretamente para a câmera, elas aparecem na coloração mais cinza. Então eu vou adicionar um outro node para poder controlar esse efeito. Então eu vou apertar Shift A, vou até Converter, adicionar um Color Ramp, arrastar aqui para cima. Então eu vou arrastar aqui o branco um pouco mais para dentro e o preto um pouco mais para dentro também. Acho que é esse efeito já que eu queria atingir. Então agora eu vou excluir esse Node Emission, que a gente não precisa dele, foi apenas para testes. Então eu vou conectar de volta o Mix Shader aqui na Surface. Como vocês podem ver, gerou o resultado que a gente queria, que aqui nas bordas, nas partes que não estão apontadas para a câmera, o material ficasse um pouco mais claro, e nas partes que estão apontadas para a câmera, um pouco mais escuro. Então agora vamos para a outra parte de configuração de materiais, que a gente vai configurar o material dos ossos. Então vou selecionar a caveira. Ela já vem com um material adicionado aqui por padrão, quando você importa ela daquele arquivo. Então vou clicar em Use Nodes e vou escolher uma cor um pouco mais amarelada. Vou dar um zoom. Vou delimitar um pouco a renderização. Ela está meio quadrada porque o Subdivision Surface está desativado. Eu vou ativar ela para a gente poder ver melhor o resultado. Adicionar um nível 2. Isso já está bom. Agora o que eu vou fazer é adicionar uma textura. Vou apertar Shift A, vou até Texture e adicionar um Node Texture. Vou arrastar ele para cá. Também vou adicionar um node chamado Bump. Então vou apertar Shift A, Vector Bump, arrastar ele para cá. Vou conectar Color diretamente no Height e vou conectar o Normal diretamente no Normal do Shader Diffuse. Como vocês podem ver, ficou bem forte. Agora a gente vai diminuir ele de tamanho. A gente pode diminuir aqui na escala diretamente do shader, do node, digo. Então vou colocar, acho que 15, um pouco maior, colocar algo em torno de 25 e diminuir a força desse bump aqui na strength. Acho que assim já está bom. Creio que eu possa até aumentar um pouco a escala para 30. Isso vai dar um resultado mais legal. Vamos ver agora um pouquinho mais de fora. Isso vai dar uma textura mais áspera ao material. Vamos ver agora como ficou toda a morte completa. Está um pouco para cá. Deixa eu delimitar um pouco a renderização para ser mais rápida. Bom, agora a gente configurou os dois materiais, o tecido e o osso. Então agora a gente vai para a próxima parte, que é criar uma pose para a morte. Então vou voltar aqui para o modo sólido, Viewport Shading para Solid. Ctrl Alt B para tirar a delimitação do render. Vou esconder esse painel, que ele não é útil. E agora a gente vai criar uma pose para essa morte para terminar o tutorial. Como vocês podem ver, o tecido cai sobre a morte. E quando ele estiver totalmente numa posição que você já tem controle dele, ou seja, ele já está conectado, ou está posicionado sobre os colisores, sobre os ossos. Então daqui para frente quer dizer que você já pode trabalhar na pose do modelo. Então como a gente vai fazer isso? Primeiro eu vou esconder
eu vou desabilitar o layer da roupa da morte e vou habilitar o layer dos bones. E agora a gente vai poder trabalhar na pose. Então, aqui no frame 80, vou clicar e colocar no frame 80, vou selecionar os bones, vou para o Pose Mode e vou inserir um keyframe para o frame que controla os braços. Então, vou apertar I e vou adicionar um keyframe Lock Rot. Significa que o keyframe ele vai ser adicionado na Location e na Rotation, ou seja, na localização e na rotação. Ok, agora aqui na timeline já vai aparecer que aqui tem um keyframe, vai ficar marcado numa linha mais fina. Então eu vou até o frame 120 ou um pouquinho mais. Agora eu posso movimentar ele para outro lugar para fazer a pose. Então agora eu vou arrastar ele um pouquinho para cá. Vou rotacionar ele. Eu vou criar uma pose qualquer aqui, não tem nada em mente agora. Mas você pode criar qualquer pose dependendo da sua imaginação aí. Olha lá, feito isso, eu já posicionei ele em um outro lugar. Então agora eu vou apertar I e adicionar outro keyframe para Lock Rot. Então isso vai marcar ele aqui também na timeline. Então agora eu vou voltar para aquele frame, que era o 133. Vou fazer o mesmo com o outro. Eu vou movimentar ele para um outro lugar. Vou apertar 7 aqui para ter uma visão superior. Vou movimentar ele um pouco para cá. Um pouco para cima. Rotacionar. Isso está bom. E eu vou adicionar o keyframe Lock Rot. E Lock Rot. Eu também posso trabalhar na movimentação dos dedos. Basta você selecionar um dos bones e realizar uma escala que eles vão dobrarem. Então vou escalonar eles para baixo. Eu não vou adicionar nenhum keyframe neles porque eles não vão ter nenhuma movimentação. Então eles vão partir dobrados, vão continuar dobrados. Vamos dobrar esses aqui também. Dobrar um pouco mais. Esse aqui eu vou deixar ele reto. Dobra mais. Vou dobrar o dedão também. Vou rotacionar ele. E agora o que acontece é quando a gente sai do frame 80. Como disse, eu não adicionei nenhum keyframe anterior, então os dedos vão permanecer dobrados. Então eu saio do frame 80 e vou até o frame 120 e os bones são posicionados onde a gente marcou eles para ficar. Então quando eu realizar agora o bake da simulação de tecidos, ele vai ser animado. Então vamos passar para agora para o bake da simulação de tecidos. Vou ativar o layer do tecido, que está totalmente fora do lugar agora, como vocês podem ver. Vou até o painel Physics aqui na parte de Cloth. Vou dar um Free Bake. E agora eu vou trabalhar um pouco mais na qualidade dessa simulação. Como vocês podem ver, aqui embaixo o tecido se entrelaçou. Não é isso que a gente queria. Isso acontece basicamente pela qualidade da colisão. Então eu vou colocar 5 aqui. E na qualidade da Self Collision eu vou colocar 5 também. Isso vai dar um resultado melhor. Acho que eu também vou aumentar um pouco a quantidade dos steps. Ou seja, da qualidade também dessa simulação de 5 para 10. O bake vai demorar um pouco mais, com certeza. Então vou salvar o arquivo, vou realizar o bake e vejo vocês depois que terminar. Bom, terminou mais um baking. Demorou bastante dessa vez por causa da configuração, por causa de um pouquinho mais de qualidade que eu coloquei. Então vamos ver como ficou. Agora ele desce normalmente. E no frame 80 ele começa a se mexer, assumindo a pose que você criou. Então é isso. Aqui embaixo a gente tem um pouquinho de problema ainda. O tecido ainda se entrelaçou aqui. Isso pode ser facilmente resolvido com o aumento da qualidade do Self Collision. Aqui eu coloquei 5, mas caso ainda apareça problema, você pode ir aumentando e vendo como fica. Basta ter paciência para realizar os bakings. Então, para a renderização final, vamos adicionar aqui uma câmera. Posicionar ela apontada para a morte. Vou apertar aqui G para mover ela um pouco de lugar.
novamente. Vou alterar a rotação no eixo Z dela de 43 para 0. Apertar 0. Apertar G. Agora eu vou apertar Shift F, que vai fazer com que eu controle a câmera como se fosse um jogo de tiro. Então eu vou apertar S, W. Está bom. Aperta Ctrl B para delimitar o render. E a gente já pode fazer um render final com a qualidade no máximo, já aumentando a quantidade de samplings. No render vou colocar em torno de 200. O tamanho da imagem Full HD e vamos renderizar. Então vou sair aqui do modo rendered, vou colocar sólido. Deixa eu só confirmar os samples. Eu aumentei no modo preview, eu vou aumentar no modo render. Isso que dá a gente fazer as coisas sem ler. Salvar, tirar a delimitação e clicar em render. Bom, e terminou o render. Avaliando aqui a renderização, eu acho que a gente pode deixar esse tecido um pouco mais escuro. E com certeza trabalhar um pouco melhor na pose dela. Mas eu deixo isso para você e vou terminar o tutorial por agora. Então, como sempre, espero que este tutorial tenha sido bastante útil para você. Vejo você nos próximos vídeos. Obrigado e até mais!